bom dia a todos e todas. Vamos dar início a mais uma live do Ciências Sociais em Diálogo. Hoje temos o prazer de trazer o professor Ricardo Silva com o tema Republicanismo na Teoria Política Contemporânea. O Ricardo é professor titular de Teoria Política da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do CNPq. É doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e realizou estágios de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley, e na Universidade de Chicago. Realiza pesquisas nas áreas de História do Pensamento Político e Teoria Política Contemporânea, com ênfase nas tradições democráticas e republicanas. Muito obrigado, Ricardo, por ter aceito participar da nossa live, e temos um prazer enorme de trabalhar um tema que hoje está na agenda política do país e na agenda acadêmica também. Bom, eu que gostaria de iniciar agradecendo o convite da Maria Tereza e de toda a equipe de Ciências Sociais em Diálogo. Para mim, uma preciosa oportunidade de participar desse encontro e poder divulgar um pouco mais a minha agenda de pesquisas. Uma temática, como falou Maria Tereza, está aí no dia a dia, né? Não somente da academia, mas também no debate público, né? O tema do republicanismo, da república, da tradição do pensamento político republicano. Eu vou tratar hoje do tema do republicanismo na teoria política contemporânea, vou fazer uma abordagem que é panorâmica, né? Não é uma abordagem centrada em aspectos específicos do programa de pesquisas do republicanismo, mas que procura fornecer um mapeamento dos principais debates que essa renascença do pensamento político republicano tem trazido para o campo da teoria política contemporânea, né? Então, uma espécie de uma abordagem panorâmica, um mapeamento inicial da contribuição do republicanismo na teoria política contemporânea, né? Poderia começar tentando apresentar brevemente o que se tem entendido por republicanismo, ou como alguns ainda querem, novo republicanismo ou neorrepublicanismo, né? Eu acho que a gente pode compreender essa expressão em um duplo sentido, né? O republicanismo pode ser entendido, por um lado, como uma filosofia pública que tem se apresentado, né, estruturado alguns debates, né, que ultrapassam muito o âmbito acadêmico, assim como, por exemplo, o liberalismo é uma filosofia pública, né, tal como já apresentado pelo Michael Sandel, né, talvez a principal filosofia pública do mundo moderno. O republicanismo também se quer como uma filosofia pública. Mas o republicanismo, ou neorrepublicanismo, pode ser visto também como um programa de pesquisas, né? Um programa de pesquisas acadêmico no campo da teoria política normativa e institucional. Tá certo? E é muito mais desse ponto de vista, desse segundo ponto de vista, do republicanismo como uma filosofia pública, que eu vou tratar do republicanismo hoje, né? Perdão, do republicanismo como programa de pesquisas acadêmico, né? Não como filosofia pública. Deixamos isso para outra oportunidade. Do ponto de vista dessa dimensão do republicanismo como um programa de pesquisas, eu acho que é importante anotar que ele surgiu já há algumas décadas, inicialmente através do trabalho de historiadores das ideias, né?
historiadores do pensamento político, que passaram a escavar, por assim dizer, uma determinada tradição de pensamento que, para muitos desses autores, desses historiadores, remonta à antiguidade clássica. Há uma disputa aí entre aqueles que acreditam que a tradição de pensamento republicano se inicia no mundo grego, especialmente no mundo ateniense, né? Consubstanciado nas ideias de autores como Aristóteles, por exemplo, e aqueles que defendem a ideia de que a gênese do pensamento republicano, tal como ele foi transmitido à modernidade, se encontra em Roma, né? Digamos assim, nos textos de historiadores e moralistas ambientados no último século da República Romana. Então, há inicialmente essa disputa entre republicanismo neo-ateniense e republicanismo neo-romano, né? Para compreender a gênese da tradição. Nesse campo, as contribuições seminais são, ao meu ver, devidas a dois historiadores bastante conhecidos internacionalmente, um deles muito conhecido aqui no Brasil, e ambos vinculados à chamada Escola de Cambridge de História do Pensamento Político. Eu me refiro a John Pocock e Quentin Skinner. O Pocock defende a ideia de que a gênese do pensamento republicano se encontra na polis ateniense, nas poleis ateniense, né, especialmente Atenas, enquanto Skinner, divergindo do seu colega de escola historiográfica, entende que a tradição republicana, tal como ela foi reelaborada no começo da modernidade por autores como Maquiavel, se inicia, de fato, em Roma, né? Como um esforço por parte dos pensadores romanos, moralistas, historiadores, de compreensão do que foi a República Romana. Bom, a parte dessa disputa interpretativa sobre a gênese histórica da tradição de pensamento político republicano, pode-se dizer, num caso ou no outro, né, o republicanismo remonta à antiguidade clássica, à antiguidade greco-romana, né? Ainda há outros autores que acreditam que não se trata de escolher se a gênese está em Roma ou em Atenas, né? Uma vez que tanto pensadores gregos quanto pensadores romanos acabaram contribuindo, né, para a formulação inicial dessa tradição de pensamento político republicano. Então, essa revivescência do republicanismo, né, se inicia entre os historiadores, no trabalho de historiadores. Eu mencionei aqui dois apenas, né? O John Pocock, autor de um livro intitulado Momento Maquiaveliano, que foi publicado no ano passado aqui no Brasil, um livro massivo, né, que reconstrói toda essa história do republicanismo desde a antiguidade. E mencionei o Quentin Skinner, que tem dado contribuições bastante significativas para reconstrução da concepção de liberdade que estrutura, e eu já vou tratar disso logo adiante, que estrutura a tradição de pensamento político republicano. Esses movimentos se iniciam há mais ou menos 5 décadas, né? Já a partir da década de 60, né? E essas ideias ganham uma tração mais forte na
história do pensamento político nos anos 70 e 80, né? Mas já a partir dos anos 60 se busca compreender o papel do republicanismo, por exemplo, nos grandes acontecimentos que acabaram por constituir, digamos assim, as instituições políticas do mundo moderno. Pense-se aí no caso, por exemplo, da Revolução Inglesa, do século XVII, da Revolução Francesa, da Revolução da Independência Americana, não é? Todos acontecimentos que, de alguma maneira, segundo vários historiadores, sofreram uma influência muito grande da tradição de pensamento político republicano. Também do ponto de vista da história das ideias, uma série de autores clássicos que normalmente nós alocamos no âmbito da tradição liberal têm sido, digamos assim, estudados, né, recuperados a partir dos conceitos do republicanismo. Pense, por exemplo, em autores como o próprio Adam Smith, né, James Ferguson. Alguns mencionam até o próprio John Locke, né, não propriamente como um republicano, mas como um defensor da concepção de liberdade que estrutura o pensamento republicano. Enfim, pode-se mencionar também, só para encerrar esse preâmbulo relativo à história das ideias, ao início dessa revivescência do republicanismo no campo da história das ideias, a tentativa, o esforço feito por vários historiadores em conceber, por exemplo, a Revolução da Independência dos Estados Unidos não como uma revolução tipicamente liberal, né? Como ainda digamos assim, um paradigma que estrutura a compreensão da Revolução Americana, mas como uma revolução influenciada pelas ideias e valores do republicanismo, da tradição republicana. Penso aqui na contribuição de autores como Gordon Wood, um livro intitulado A Criação da República Americana, e Bernard Bailyn, um livro que foi publicado aqui no Brasil, inclusive, intitulado As Origens Ideológicas da Revolução Americana. São autores que passaram a observar, a partir de um estudo, né, dos panfletos que circulavam na época da independência dos Estados Unidos, a centralidade, a importância da tradição republicana, muito mais do que do pensamento liberal, na autocompreensão desse movimento de emancipação colonial. Certo? Vou dar um exemplo. A contribuição do John Pocock, o autor que eu mencionei há pouco, vai muito além, porque ele, digamos assim, é o primeiro autor a conectar os diversos momentos centrais de ativação do pensamento republicano, desde a Antiguidade Clássica até as revoluções modernas, né? Então, um pouco começa a sua narrativa no momento maquiaveliano tratando de Aristóteles, né? Vai para o Renascimento italiano e faz uma investigação aprofundada sobre o pensamento do Maquiavel e dos humanistas cívicos. Depois observa como pensadores ingleses do século XVII, tais como James Harrington, John Milton, né? Para mencionar alguns de grande importância naquele contexto, absorveram as ideias de Maquiavel e mobilizaram o pensamento republicano num esforço de justificação das demandas do parlamento contra a coroa no longo processo da Revolução Inglesa do século XVII. E depois ainda ele observa um pouco como essas ideias desses ingleses do século XVII acabam atravessando o Atlântico e se fazendo presente quase um século depois,
no contexto da emancipação dos Estados Unidos. Então, um pouco ele constrói uma narrativa de longa duração, e por isso se pode dizer que esse livro, Momento Maquiaveliano, como eu disse, publicado no ano passado aqui no Brasil, finalmente publicado aqui no Brasil no ano passado, uma vez que a tradução, uma bela tradução do professor Modesto Florenzano, já circulava entre os interessados há bastante tempo, né? Acaba trazendo para o público brasileiro, eu acho, uma oportunidade de ter contato com essa dimensão historiográfica do programa de pesquisas do neorrepublicanismo, né? Esse livro que foi publicado em meados da década de 70. Pois bem, mas o meu tema hoje aqui é mais voltado à contribuição do republicanismo na teoria política contemporânea. Esse preâmbulo que eu fiz foi só para deixar marcado, digamos assim, o fato de que esse Republican Revival, como se chama, ou retorno ao republicanismo, né, uma expressão que foi bastante utilizada aqui no Brasil, surge entre historiadores. Mas a partir de meados da década de 90, a partir do século passado, 1995 em diante, pode-se dizer assim, esses achados historiográficos acerca dos temas constitutivos da tradição republicana passam a migrar para o campo da teoria política contemporânea, né? A partir de então, não apenas historiadores, mas também filósofos políticos, teóricos da política, constitucionalistas, teóricos da democracia, economistas políticos, internacionalistas, passam a mobilizar os temas do republicanismo para compreender objetos nos seus campos, nos seus respectivos campos de estudo. E a gente pode dizer que há um marco fundamental nesse processo de assimilação do republicanismo na teoria política, que é a publicação, em 1997, de um livro de um filósofo irlandês chamado Philip Pettit, né? Philip Pettit, como eu chamo aqui, Philip Pettit, um livro intitulado Republicanismo, uma teoria do governo e da liberdade, né? Esse livro pode ser considerado uma contribuição seminal. Digamos assim, aquilo que o John Pocock fez para o campo da história das ideias, o Philip Pettit fez para a teoria política contemporânea, uma teoria política de corte mais analítico e normativo. Certo? Nesse livro, o Pettit procura, digamos assim, estruturar uma concepção de liberdade, um conceito de liberdade alternativo à concepção liberal, né? E que, segundo ele, estaria no núcleo da tradição republicana desde sua gênese, que para o Pettit, que segue nesse particular as teses do Quentin Skinner, teria ocorrido no âmbito da República Romana. O Pettit é claramente um autor que se filia à tradição chamada neo-romana da liberdade, de concepção da liberdade. Esse livro teve um grande sucesso, um grande êxito, né? Até hoje é um livro extremamente citado nesse debate sobre neorrepublicanismo, e, ao meu ver, a grande contribuição que ele traz do ponto de vista teórico, né, é, de fato, uma nova maneira de pensar a liberdade, para além da, digamos assim, da forma convencional e dominante estabelecida pelo pensamento liberal. Para dizer uma única palavra, o Pettit formula uma concepção de liberdade como ausência de dominação. Liberdade é não dominação. Não é? Então, vocês vão encontrar essa expressão, não dominação, liberdade como não dominação, não é? Atravessando
né, todo o debate sobre republicanismo na teoria política contemporânea. Em que consiste, basicamente, essa ideia de liberdade como não dominação? Bom, talvez para compreendê-la melhor seja necessário lançar mão, como fazem a maioria dos autores vinculados ao republicanismo, na tentativa de explicar esse conceito, lança mão da abordagem concorrente, já bastante conhecida, formulada especialmente a partir da segunda metade do século XX, por autores como Isaiah Berlin, por exemplo, Isaiah Berlin, se vocês quiserem, né, um historiador das ideias, liberal, né, vinculado à tradição do pluralismo liberal, que costumava apresentar a teoria da liberdade na forma de uma dicotomia entre liberdade positiva e liberdade negativa. Fazendo ainda o ponto de que a tradição liberal deveria abraçar a noção de liberdade negativa, que é aquela mais adequada às estruturas, digamos assim, plurais e complexas do mundo moderno. Berlin é um defensor do pluralismo de valores, né? Como eu disse, é um liberal pluralista, mas que escreve, naquele momento, muito, digamos assim, assombrado pelo fantasma da Guerra Fria. Há um ensaio seminal do Isaiah Berlin, intitulado justamente Dois Conceitos de Liberdade, que é fruto de uma conferência de 1958. E o Berlin acredita que a concepção positiva de liberdade é uma espécie de desvio a ser evitado pelos liberais. Seria uma concepção de liberdade eventualmente válida para a antiguidade, no âmbito de sociedades mais homogêneas, sem pluralismo de nenhuma espécie, mas anacrônica para o mundo moderno, um mundo caracterizado por uma complexidade social muito maior e pela existência de pluralismo de valores digamos assim, por um pluralismo impossível de ser conciliado hierarquicamente a partir de um único valor, né, a partir de uma visão monista, como diria o Berlin. Então, para o Berlin, a concepção liberal deve abraçar a visão negativa de liberdade. E aqui positivo e negativo se definem analiticamente, certo? Uma concepção de liberdade é positiva porque ela pressupõe a presença de alguma coisa. No caso, por exemplo, de uma visão mais política sobre a liberdade positiva, a presença de autogoverno, de participação. Né? Uma explicitação muito clara dessa concepção positiva de liberdade pode ser encontrada na obra da Hannah Arendt, né? Por muitos considerada também uma autora republicana. Ela, num ensaio muito famoso intitulado O que é Liberdade, chega a afirmar que liberdade é ação. Liberdade é política, liberdade é participação. Ser livre é participar junto a participação dos cidadãos junto aos seus iguais no âmbito da esfera pública para tomar as decisões que dizem respeito a toda a comunidade. Ok? Pois bem, então a liberdade positiva se define pela presença de alguma coisa. E a liberdade negativa é dita negativa porque ela se define pela ausência de alguma coisa. Não pela presença, mas pela ausência de alguma coisa. O que deve estar ausente para se poder falar em liberdade individual, segundo Isaiah Berlin? Seguindo uma tradição que se inicia com Hobbes, né, que foi talvez o primeiro grande arquiteto
dessa concepção negativa de liberdade, o Berlim afirma que o que deve estar ausente para se falar em liberdade é a interferência nas ações e nas escolhas dos indivíduos. Qualquer tipo de interferência. Qualquer tipo de interferência. Certo? O indivíduo é livre, diz o Isaiah Berlin, né, quando ele pode mover-se, quando ele pode realizar suas escolhas, né, numa área que é considerada, digamos assim, a área de atuação privada, né, em que nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de barreira se anteponha às suas ações e escolhas. Assim, por exemplo, obviamente, a lei, né, sistema jurídico, a lei de um modo geral, é considerada uma barreira, um obstáculo, uma interferência ao exercício das escolhas. Portanto, ela limita, condiciona e até mesmo compromete a liberdade. Lei e liberdade, nessa visão negativa do Berlim, são termos antinômicos. Tá certo? Pois bem. Bom, o republicanismo parte dessa dicotomia do Isaiah Berlin e afirma o seguinte: não é isso. Existe uma terceira concepção de liberdade, né, que se pode considerar também, e nesse ponto eles estão com o Isaiah Berlin, uma concepção negativa de liberdade. Mas é uma concepção negativa de liberdade diferente da concepção liberal. Por quê? Porque aquilo que deve estar ausente para se falar em liberdade é diferente num caso ou no outro. É diferente na visão do liberalismo, pelo menos da tradição defendida pelo Isaiah Berlin, e na tradição republicana. A gente viu aqui, então, que, no caso da tradição liberal, a liberdade consiste na ausência de interferência. Ponto. Para os republicanos, a liberdade consiste na ausência, não de interferência de um modo geral, mas na ausência de um tipo específico de interferência. Um tipo particular de interferência, que eles definem como arbitrária. A liberdade consiste na ausência de interferência arbitrária. E interferência arbitrária, do ponto de vista da tradição republicana clássica, que remonta, nesse caso, claramente aos romanos, interferência arbitrária é sinônimo de dominação. Né? Então, esse conceito, o conceito de dominação, ele é central para compreender a agenda de pesquisas, a gente já vai ver rapidamente aqui, do republicanismo na teoria política contemporânea. E ele é central porque a própria noção de liberdade, que é o conceito central que estrutura toda a tradição, se define como ausência de dominação. Quais são as implicações práticas dessa, digamos assim, reformulação conceitual que os neorrepublicanos fazem para a compreensão da ideia de liberdade? Primeiro, é possível falar, diferentemente do que sustentariam os liberais, de interferência sem dominação. E é possível falar em dominação sem interferência. Vou tentar explicar bem rapidamente esses dois conceitos. Né? Um exemplo de dominação sem interferência efetiva, né, é um exemplo, por exemplo, de um escravo, né, que está sob o jugo de um senhor benevolente. Né? Vamos supor que isso provavelmente deve ter ocorrido muitas vezes na história, a existência de um escravo que vive uma vida, digamos, de relativo conforto, né? Que é submetido a um senhor benevolente que quer bem ao escravo, né? Que permite ao escravo fazer aquilo que ele bem,
pode até fornecer meios para o autodesenvolvimento, né, do escravo, que trata o escravo como um filho. Vejam, nesse caso, o senhor ele pode se abster de interferir efetivamente na vida e nas escolhas do escravo, mas ainda assim, do ponto de vista da tradição republicana, esse escravo é um agente destituído de liberdade. Porque, embora o senhor não interfira efetivamente na vida, nas escolhas que o escravo possa fazer, ele continua, do ponto de vista jurídico e político, à mercê da vontade arbitrária do senhor. Basta que o senhor mude de ideia a qualquer momento para, né, mudar, digamos assim, os destinos desse escravo. Então, a interferência a que se refere o republicanismo não precisa ser uma interferência efetiva. Ela pode ser um potencial de interferência arbitrária. É um poder que um agente tem em relação ao outro. Ele pode ou não exercer esse poder, mas na medida em que o aparato jurídico-político ou os costumes ou as normas de uma determinada sociedade asseguram o poder deste agente sobre outro, ele é dotado de capacidade de interferência arbitrária, o que condiciona, limita ou compromete a liberdade do outro agente. Um outro exemplo nessa direção poderia ser, isso tem sido mobilizado também, por exemplo, a relação entre maridos e esposas em sociedades patriarcais. Ainda que numa sociedade fortemente patriarcal, uma esposa seja esposa de um marido muito benevolente, que lhe permita fazer o que ela deseja, etc., ele tem o poder de interferir arbitrariamente na vida, nas escolhas de sua esposa, né? Devido às próprias características, digamos, estruturais da sociedade em que essa relação se dá. Bom, então esse é um exemplo de dominação sem interferência. Não precisa interferir efetivamente para ser objeto, para alguém ser, digamos assim, para que exista uma relação de dominação e isso comprometa a liberdade. Mas há também o exemplo contrário, que destoa do pensamento liberal, da possibilidade de interferência sem dominação. Uma interferência efetiva sem dominação, bastando para tal que a interferência em questão seja do tipo não arbitrário, ou seja, uma interferência legítima. E o exemplo mais óbvio a ser mobilizado nesse particular é a existência de leis. Para toda a tradição de pensamento político republicano, especialmente na sua vertente neo-romana, a lei, e é claro que se está falando aí de uma lei devidamente constituída, né, seguindo todos os critérios da lei republicana, a lei não pode ser tomada como uma limitação ou um comprometimento da liberdade. Pelo contrário, a lei é constitutiva da liberdade. A lei, sem liberdade, sem lei não há liberdade. Como já dizia o John Locke, ele que não pode ser entendido como um republicano propriamente dito, né? Mas está lá, no segundo Tratado sobre o Governo Civil, essa ideia de que sem lei não há liberdade. Né? Por que sem lei não há liberdade? Porque a lei ela tem uma função de inibir, de minimizar a dominação de um agente sobre outro. Seja aumentando o poder do agente dominado numa determinada relação, empoderando, digamos assim, o agente
dominado uma estratégia que alguns americanos chamam de poder recíproco, né? Uma estratégia constitucional do poder recíproco, seja aumentando os custos do exercício da dominação por parte do agente dominante, né? Então, a lei ela tem essa função de inibir, né, constranger a dominação. Ok? Pois bem, já caminhando aqui para o final, essa ideia de liberdade, da liberdade como ausência de dominação, é a ideia central, nucleadora de toda a tradição de pensamento político republicano, pelo menos na vertente dominante do debate hoje, que é a vertente neo-romana, né? Que deve, em grande medida, seu sucesso, né, o êxito, especialmente no campo da história das ideias, a Quentin Skinner, e no campo da teoria política, normativa, da filosofia política, a Philip Pettit. Então, essa ideia ela tem sido mobilizada em diversos campos da teoria política contemporânea, e ela alcançou, eu diria, um considerável grau de consenso entre os autores vinculados ao programa de pesquisas do neorrepublicanismo. No entanto, essa é uma ideia, é um ideal formulado em um nível bastante elevado de abstração, como a gente viu aqui. E quando a gente transita dessa ideia mais abstrata, da liberdade como não dominação, para campos específicos de aplicação da teoria política contemporânea, como, por exemplo, o constitucionalismo, a teoria democrática, né? Economia política, relações internacionais, que são campos nos quais, né, o republicanismo tem contribuído de maneira muito efetiva, a gente começa a observar entre os teóricos do neorrepublicanismo uma espécie de desagregação desse conceito. Uma coisa é defender o ideal na sua forma mais abstrata. Outra é procurar os meios políticos e institucionais mediante os quais esse ideal pode ser realizado na prática. E se há algo que unifica os teóricos republicanos ou neorrepublicanos, é essa pretensão de levar esse ideal à prática, e fazer com que a ideia da liberdade como não dominação seja não apenas, né, uma ideia para o debate filosófico, mas uma forma de orientar reformas constitucionais e políticas públicas, né? E aí as divergências começam a aparecer. Vou dar 3 exemplos, rapidamente, para a gente encerrar, que já estou chegando aqui nos 30 minutos, me foram franqueados, e para depois a gente conversar no que for do interesse de vocês. Tomemos aí o caso da teoria democrática, né, da economia política e das relações internacionais. São 3 campos nos quais essa ideia de liberdade e dominação tem sido fortemente. Do ponto de vista da teoria democrática, o objetivo é, né, como constituir um sistema político, um conjunto de instituições políticas que seja um conjunto que seja efetivo na realização do ideal da liberdade como não dominação, né? Essa é a questão. Como realizar a não dominação, considerando, digamos, a efetividade das instituições políticas? Qual o design institucional, o desenho institucional adequado, ou mais adequado, à realização internamente a uma política, internamente a um sistema político, do ideal da liberdade como não dominação? Em pesquisas que eu fiz, né, eu pude detectar pelo menos 3 modelos de democracia republicana que emergem a partir dessa questão central, né? Um modelo que a gente pode caracterizar como eleitoral contestatório, defendido nos textos, por exemplo, do Philip Pettit, né, esse é um dos principais arquitetos
do republicanismo contemporâneo. Basicamente, o Pettit diz que o modelo da democracia republicana deve conter uma dimensão eleitoral, que ele também qualifica como dimensão autoral da democracia, quando o povo se apresenta como o autor da democracia, o autor das leis, o autor da representação política, né? Mas, além dessa dimensão eleitoral, né, a democracia, as instituições democráticas devem conter também uma dimensão contestatória, que é apresentada pelo Pettit como uma dimensão editorial da democracia. Quando o povo se apresenta através dos mais variados mecanismos de contestação, né, das leis, projetos de leis, iniciativas governamentais, como editor da democracia, que ele próprio, o povo, na condição de eleitor, né, autorizou. Então, o povo, ele é autor e editor da democracia, nessa perspectiva eleitoral contestatória do Philip Pettit, né? É claro que é bastante complexo esse modelo, ele está, sobretudo, consubstanciado num livro de 2012, intitulado Nos Termos do Povo, né? É um livro premiado pelo Pettit, do Pettit, né? Premiado, e bastante influente desde então. Mas, dado nosso tempo, eu fico por aqui, né, nessa especificação do modelo eleitoral contestatório. Um outro modelo é aquele que pode ser qualificado como o modelo do constitucionalismo político. Né? No modelo eleitoral contestatório do Pettit, a ideia de constituição mista e, sobretudo, o lugar reservado ao controle de constitucionalidade por determinadas elites, sobretudo do Judiciário, da Suprema Corte, é muito grande. Mas desse modelo do constitucionalismo político, defendido principalmente por um teórico inglês chamado Richard Bellamy, né, professor da Universidade de Londres, essa presença, essa importância do elemento judiciário é bastante diminuída. O Bellamy propõe uma modalidade de constitucionalismo democrático, também vinculado à necessidade de efetivar o ideal da não dominação, assim como do Pettit, que confia mais na luta aberta entre partidos políticos, né, e numa necessidade de redução, de diminuição do poder do judiciário, enfim, de todos os agentes não eleitos, né, na definição dos rumos da democracia. Ele acredita que a democracia, considerada como a luta pelo voto popular, dirimida pela regra da maioria, tem forma sua própria constitucionalidade, que não precisa de intérpretes especiais, juízes, membros da Suprema Corte, para dizer o que é democrático e o que não é. Nesse sentido, ele destoa do Philip Pettit. Também é um modelo bastante complexo, eu diria muito mais detalhamento, mas eu fico por aqui, né, no tocante a esse modelo do constitucionalismo político. E, por último, um modelo que a gente pode chamar de plebeísta, ou que o seu principal artífice, o cientista político constitucionalista americano John McCormack, também denominou o modelo da democracia maquiaveliana, certo? Que pressupõe uma visão bem mais radical de um desenho institucional voltado à realização da liberdade como não dominação. Os três modelos de democracia propõem a realização da liberdade como não dominação, mas cada um com um determinado desenho institucional. No caso da democracia maquiaveliana, como o próprio nome diz, o McCormack procura, digamos assim, atualizar as ideias do Maquiavel a respeito da importância do tribunato da plebe romana
do tribunato da plebe, né, nos dias atuais. Na visão do McCormick, o que há de específico no pensamento de Maquiavel, no republicanismo de Maquiavel, que torna o Maquiavel uma figura distinta do conjunto da tradição republicana, fortemente marcada por um viés aristocrático, é justamente essa pegada, digamos assim, plebeísta, democrática do Maquiavel. Ricardo, acho que travou sua apresentação. Acho que voltou. Voltou? Creio que sim. Não, agora voltou. Eu ia passar um WhatsApp para você. Eu já estou encerrando mesmo, né? Então, o McCormick, inclusive, no artigo publicado na American Political Science Review, faz um experimento mental, né? Ele chama de experimento mental, propondo de maneira provocativa uma reforma na Constituição dos Estados Unidos no sentido de introduzir um tribunato americano, um tribunato da plebe americana, para corrigir o viés aristocrático presente, segundo ele, no parlamento e no judiciário americano. Ele é bem cético quanto à possibilidade dos processos eleitorais tais como ocorrem nas democracias contemporâneas resultarem efetivamente numa constituição da vontade popular. Ele acha que, digamos assim, as democracias contemporâneas estão totalmente tomadas por um viés oligárquico, inclusive com a presença do poder material, do dinheiro, do poder econômico, desfigurando de maneira irreversível, né, a vontade popular. Pois bem, ainda se poderia mencionar, saindo do campo da teoria democrática, uma série de debates que ocorrem também no campo da economia política republicana, que é outro campo emergente, né? E aí eu não vou detalhar nada, só vou afirmar que também nesse caso há, digamos assim, uma espécie de desacordo, de contestação, né? Entre os principais autores, os economistas políticos republicanos, não é? Sobretudo no tocante ao lugar da ideia de mercado. Se tem aí um republicanismo pró-mercado, um republicanismo anti-mercado, um republicanismo do mercado regulado, tá certo? Embora todos eles preocupados em fazer valer o ideal da não dominação no campo das relações econômicas. E por último, poderia mencionar também os estudos recentes do campo das relações internacionais, que apresenta também uma divisão entre aqueles autores que concordam em expandir o ideal da não dominação do âmbito doméstico para o âmbito global, para o âmbito internacional. E aí eu diria que a divisão ocorre entre uma vertente de natureza mais cosmopolita e uma vertente de natureza mais internacionalista. O que está em disputa aí é o lugar do Estado Nacional, na realização da não dominação, digamos assim, na ordem global contemporânea. Pois bem, eu fico por aqui, já esgotei meu tempo, né? Eu sei que eu fui bastante telegráfico aqui em algumas questões, mas era muito mais para, como eu disse, né? A minha apresentação era muito mais no sentido de apresentar um amplo panorama, um mapeamento inicial dessas contribuições do republicanismo ou do neorrepublicanismo para a teoria política contemporânea. Agradeço muito a oportunidade, uma vez mais, e fico aqui à disposição para questionamentos, discussões ou esclarecimentos. Obrigado. Ricardo, muito obrigado. Uma excelente exposição. Você faz uma revisão da literatura e dos pontos mais importantes da discussão sobre republicanismo, liberdade e democracia, que acho que são temas atualíssimos, tanto para o Brasil como para o mundo.
eu gostaria que você fizesse rapidamente como é que essas vertentes sobre a questão do republicanismo, e da liberdade com dominação e sem dominação é trabalhada nas teorias políticas ou nas agendas de teorias políticas no Brasil. Como é que isso acontece? Não tem, parece que, muita projeção essas pesquisas, mas elas são importantíssimas para o momento atual que a gente vive, não só no Brasil, como no mundo. Depois tem mais alguma outra coisa, se puder responder isso primeiro. Certo. Obrigado, Maria Tereza. Essa questão é bastante interessante. Então, aqui no Brasil, esse debate também tem se refletido, né? Talvez menos nos departamentos de ciências sociais ou de ciência política, mais no campo da filosofia, nos departamentos de filosofia, né? Embora também seja possível mencionar uma série de colegas, de autores que têm vinculados à ciência política, né? Alocados em departamentos de ciência política, que têm contribuído para essa discussão. Mas se a gente for lá já desde o começo desse século, lá 2000 em diante, a gente vai observar o surgimento de publicações nesse campo, que aqui no Brasil ficou, inclusive, conhecido como retorno ao republicanismo, né? Há algumas coletâneas, há contribuições de autores importantes no âmbito dessa discussão. Eu poderia mencionar, por exemplo, aqui duas coletâneas do começo desse século, 2000, uma publicada em 2002, outra em 2004, uma delas intitulada justamente Retorno ao Republicanismo, que começava a refletir esse debate internacional no momento que o debate ainda estava dando os primeiros passos, né? A maior parte das contribuições vinha de colegas da filosofia política, por exemplo, o professor Newton Binotto, da Universidade Federal de Minas Gerais, Sérgio Cardoso, da Universidade de São Paulo, a Madlena Chauí chegou a contribuir também numa dessas coletâneas, enfim, e também historiadores, né? Mas esse debate ele começa a ganhar força internacionalmente realmente a partir desse momento, né? A partir dos anos 2000, né? Quando as ideias, sobretudo do Skinner e do Pettit, começam a ganhar mais adesão em diversas partes do planeta, né? Sobretudo nas academias europeias e norte-americanas. E, assim, aqui no Brasil, isso tem se refletido, mas não ainda de uma maneira tão sistemática, por exemplo, como foi recebido o programa de pesquisas do liberalismo igualitário, do John Rawls, né? Que é, digamos assim, um programa concorrente a esse do republicanismo, embora tenha muitas interfaces, né, em muitos aspectos, por exemplo, não pude aprofundar isso, mas relativamente às discussões sobre teoria da justiça e mesmo sobre economia política, sobre igualdade material, há muitas interfaces entre o programa do liberalismo político e o programa do neo-republicanismo. Então, muitos teóricos, né, estudiosos da teoria política no Brasil, têm abordado essas questões trazidas pelo neorrepublicanismo a partir do diálogo com o liberalismo político, porque muitos estão, digamos assim, foram educados, foram, enfim, abraçaram o programa rawlsiano. Então, e eu tenho observado também, tenho participado de muitas bancas, especialmente em departamentos de filosofia, né, que os próprios autores republicanos começam a ser estudados de maneira mais sistemática, né? Eu já tive a oportunidade de participar em bancas de doutorado em filosofia, estudando, enfim, avaliando trabalhos
são estudos sistemáticos sobre o pensamento de autores como Philip Pettit, por exemplo, ou Quentin Skinner, no caso, em departamentos de história também. Então, esse debate ele tem se refletido, mas ainda, eu diria, de maneira muito tímida no Brasil. Ele, eu acho que tem um campo muito promissor para o desenvolvimento desse debate, porque, afinal de contas, saindo agora um pouco dessa dimensão do programa de pesquisas acadêmico, no campo da teoria normativa e institucional, e me referindo aqui ao republicanismo como filosofia pública, eu acredito que haja um potencial muito grande de esclarecimento acerca da própria ideia do que é uma república para qualificar o debate público no Brasil. Porque muitas vezes se fala em república aqui, república ali, e é muito mais recorrente, inclusive, se falar em não república. Essa é uma atitude não republicana, isso não é nada republicano, etc., quando normalmente se está fazendo referência a fenômenos de corrupção. Tá certo? Mas a própria ideia de república, ela precisa ser esclarecida. E existe uma longa tradição de pensamento político que envolve essa discussão. E temas centrais dessa discussão. Um deles eu mencionei, que eu acredito que seja o tema central, estruturante, o tema da liberdade. Mas há vários outros conceitos que compõem, digamos assim, o esquema conceitual ou a rede de crenças, se vocês quiserem, do republicanismo, virtude cívica, né? Participação, a própria, um contraponto, a ideia de corrupção, né? Além de temas como de liberdade, fazem parte de uma visão sobre o que é a república. Né? E, normalmente, isso aparece de forma muito, digamos, pouco elaborada, quando elaborada, de alguma maneira, no debate público. Eu acredito que uma intensificação de esforços da parte de historiadores e teóricos da política no progresso desse programa de pesquisa sobre o neorrepublicanismo pode, digamos assim, transcender o debate acadêmico, né, e transbordar para o debate público, afinal de contas, o republicanismo é também uma filosofia pública, e qualificar, né, esse debate público de alguma maneira. Mas eu diria isso, que no momento, essa discussão que eu trouxe aqui tem avançado mais até nos departamentos de filosofia e de história do que nos de ciência política, embora haja, né, vários focos importantes, laboratórios de estudos republicanos, projetos república, nos departamentos de ciências sociais Brasil afora. Nós temos mais 3 perguntas aqui, vou ler. Se você quiser responder primeiro a primeira pergunta, que é da Karina. Obrigada pela interessante exposição. Chama a atenção como esse debate tão relevante acaba sendo distorcido pelos discursos de grupos de extrema-direita da linha dos libertários. Poderia comentar um pouco sobre isso? Posso fazer as outras 2 perguntas ou você quer responder essa primeiro? Sim, você pode fazer. Eu estou acompanhando aqui no chat também. Eu só estou lendo para o pessoal que não consegue ver o chat. Uhum. Tá? A professora Renata também, que é a nossa colega, escreveu: gratíssimo, Ricardo, do ponto de vista intersubjetivo, uma adesão psíquica em do dominado à dominação, uma subjetividade subordinada, aponta para relações lesivas à vida democrática entre sujeito, cultura e poder? Nesse sentido, como se pode pensar numa radicalização da democracia e de um republicanismo não aristocrático a partir de um ponto de vista como o da Chantal Mouffe? É possível esse diálogo? Temos também uma outra questão aqui, que é do Alexandre Cardoso, que está nos ouvindo no YouTube. Professor Ricardo, existe algum espaço institucional nas democracias ocidentais que aproveitaria os novos meios de comunicação e ampliaria a participação popular com qualidade?
Perfeito, eu agradeço muitas as questões, né? Não sei se vou conseguir respondê-las adequadamente, mas que são questões bastante ricas, né? A Karina Exigirem... colocou uma outra pergunta aqui, ó. Sim. Durante as eleições, liberdade de livre iniciativa econômica, quando da apresentação da agenda econômica, esse fato tem reflexo nos projetos de pesquisa dos estudantes? Que desafios esse parcelamento da liberdade traz para os programas de pesquisa, principalmente em termos da coerência analítica? Perfeito. E tem ainda outra questão ali do Ariston Azevedo, né? Não, é do Ariston. Essa última que eu fiz, a pergunta é do Ariston. Tem uma do Ariston e uma da Karina, né? É. A da Karina Bom, é a primeira. são duas. Mas, enfim, vamos lá. Comentar brevemente o que é possível comentar dentro do meu conhecimento, né, sobre esses assuntos. Bom, primeiro, devo deixar bem claro que esse programa de pesquisas do neorrepublicanismo, né, e assim ele é apresentado por seus principais artífices, né, claramente um programa progressista. Ele é um programa à esquerda, certo? Eu não vejo como grupos de extrema-direita, né, especialmente na linha dos libertários, ou libertarians, né, ou libertarianos, né, possa se apropriar, especialmente essa vertente, se apropriar dos temas trazidos pelo programa neorrepublicano, até porque eu diria que, em grande medida, o neorrepublicanismo se afirma como de maneira crítica e alternativa a essa abordagem sobre a liberdade trazida pelos libertarianos. A ideia de que qualquer intervenção estatal, qualquer lei limita, condiciona ou até compromete a liberdade dos indivíduos. Os republicanos dizem que não. Na verdade, o Estado tem um lugar importante, né, na constituição da liberdade dos cidadãos. Né? O Estado não é apenas uma agência, claro, tem que tomar cuidado, como diria outro, o Estado é perigoso e anda armado, é verdade. Né? Mas esse é o trabalho que deve ser realizado, trabalho de, digamos assim, controle do Estado pelo povo através dos mecanismos de uma democracia republicana. O que os teóricos do republicanismo afirmam é que não se pode prescindir do Estado. O Estado tem um lugar importante na realização da justiça social e da liberdade dos cidadãos. Né? Portanto, uma visão que estigmatiza o Estado, que estigmatiza todo e qualquer tipo de intervenção estatal, como, de modo geral, ocorre entre os libertarianos, os libertarians, é antípoda do republicanismo. Não dá para conciliar essas duas formas de concepção, de conceber a liberdade, certo? Contra isso, inclusive, que o neorrepublicanismo, de alguma maneira, se insurge. Alguns autores chegam a afirmar que o neorrepublicanismo representa uma espécie de substituição do socialismo como principal antagonista da tradição liberal. Né? No momento em que o socialismo, especialmente o socialismo de extração marxista, digamos assim, começa a enfraquecer, né, depois dos processos, queda do Muro de Berlim, colapso do socialismo, chamado socialismo real, né, o neorrepublicanismo surge como uma alternativa para fazer frente ao domínio do pensamento liberal, né? Em todas as suas vertentes, inclusive nas vertentes, digamos assim, mais progressistas, como a do liberalismo político. Para não falar, então, nas vertentes bem menos progressistas, caracterizadas pelo pensamento libertariano. Né?
Com relação à questão a respeito do lugar dos novos, a questão do Alexandre, né, dos novos meios de comunicação, para capacitar a participação popular, bom, eu acredito que isso sim possa ser aproveitado no âmbito de uma teoria democrática republicana, porque, afinal de contas, a participação popular é, em qualquer vertente do republicanismo, considerada um valor a ser cultivado. Né? E todas as formas possíveis, digamos assim, de incrementar a participação popular são bem-vindas no âmbito de um modelo de democracia republicana. As divergências que ocorrem entre os neorrepublicanos a respeito da ideia de participação popular são muito mais no sentido de definir se a participação é um valor, digamos assim, intrínseco, como que é, por exemplo, o republicanismo da vertente da Hannah Arendt, né? Ou do Michael Sandel, para falar num autor bem conhecido em debate público, né? Professor da Universidade de Harvard, se é um valor intrínseco ou se é um valor instrumental. Né? Essa tradição neo-romana, que eu fiz referência aqui na minha exposição, tende a acreditar que a participação ela é fundamental, ela é importante, é inevitável numa ordem política bem organizada, né? uma república bem organizada, ou bem ordenada, como se diz. No entanto, a participação não é um valor intrínseco, é um valor instrumental. E ela é um instrumento para a liberdade. Esse sim é o valor central. Né? Um instrumento para a realização da não dominação. Portanto, é claro que a gente está acompanhando aí o problema, a complexidade, a confusão que é, né, a existência desses novos meios de comunicação, o impacto que isso traz no debate público, na esfera pública e nas próprias instituições públicas, né? Instituições políticas. Ricardo, desculpa, a própria discussão sobre a PL das fake news, né? Perfeitamente. Né? Então, como dizia Maquiavel, não há nada que seja nítido e sem suspeitas. Né? Tudo aquilo que pode ter um potencial de emancipação, um potencial para a realização da liberdade, para redução das estruturas de dominação, né? Pode também apresentar uma contraface negativa, né? No sentido de ampliar a dominação, né? De fortalecer determinadas estruturas de dominação, de criar obstáculos à realização da liberdade. Mas o fato é que esses novos meios de comunicação estão aí, e a resposta republicana para isso é clara. Eles precisam ser regulamentados, regulados, eles precisam seguir leis. E isso vale para o sistema econômico também. Não pude entrar nessa discussão sobre a economia política republicana, mas a vertente que eu considero mais promissora não é a vertente pró-mercado, né, defendida, por exemplo, Robert Taylor, não é a vertente anti-mercado, que acompanha a tradição russoniana e marxista, né, que são vertentes do neorrepublicanismo, mas a vertente, mas a mais produtiva, que eu considero a mais produtiva, é a vertente do mercado regulado. O mercado está aí, é um fato, ele existe, e ele tem uma importância, né, das relações sociais, na vida das pessoas, mas ele precisa ser regulado, assim como precisam ser regulados esses novos meios de comunicação. Essa seria a resposta republicana para esse problema. Eles têm um potencial de emancipação desde que devidamente regulados. Né? Simplesmente seguir, digamos assim, a orientação, né, de que qualquer tipo de regulação é censura, passa muito longe do pensamento republicano. Né?
Depois, a questão trazida Acho que pela vai Renata, né? Desculpa, Renata, sobre a Chantal. sobre a Chantal Mouffe, né? Isso. Eu não conheço assim de maneira muito aprofundada o pensamento da Chantal Mouffe, né? A ideia de radicalização da democracia, né? Do agonismo democrático, eu achei uma ideia bastante simpática, as vertentes mais radicais do republicanismo. Deixa eu só fazer esse breve panorama. O neorrepublicanismo, de modo geral, ele tem comunicação com as principais tradições de pensamento político da modernidade. De um lado, o liberalismo, de outro lado, o socialismo. Né? Então, você vai encontrar no debate sobre neorrepublicanismo autores que tendem mais à tradição liberal, né? Vinculados a um republicanismo liberal, e autores que tendem mais à tradição socialista, né? Vinculados ao republicanismo socialista. Alguns tomam, por exemplo, Marx como uma grande inspiração do republicanismo, outros chegam a tomar Adam Smith. Né? Então, é muito variada, digamos assim, são muito variadas as filiações, digamos, intelectuais no âmbito desse debate sobre neorrepublicanismo estruturado pelo conceito de liberdade como não dominação. Sem dúvida alguma, essa ideia do agonismo democrático, de uma disputa, né, incessante no âmbito da esfera pública entre os diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, né, tem uma acolhida muito grande na tradição de pensamento político republicano de orientação mais radical. Até porque boa parte do republicanismo se orienta pela, digamos assim, não por uma perspectiva epistêmica, porém por uma perspectiva retórica, entendendo a ideia de retórica, do ouvir a outra parte, responder a argumentos e levar adiante um debate público de forma incessante, né, como um valor fundamental da tradição republicana. A gente vai encontrar isso, por exemplo, no Maquiavel, e eu mencionei um autor aqui, o Richard Bellamy, com seu estudo sobre constitucionalismo político, que parte dessa ideia de que o que estrutura a teoria republicana não é uma visão epistêmica, uma busca da verdade, porém, a ideia de retórica, né, de uma disputa não violenta, né, uma disputa propriamente retórica, argumentativa, porém incessante. Né? Não propriamente para produzir consenso, mas para resguardar sempre a possibilidade do dissenso. Né? Nisso, o republicanismo, por exemplo, se diferencia um pouco da tradição deliberativa de democracia, capitaneada, sobretudo, pelo Habermas. Né? Pois bem, eu acho que há interfaces importantes a serem exploradas, e já há estudos nessa direção, né? Entre ideias, né? Perspectivas como a da Chantal Mouffe e a do republicanismo de modo geral. Pois não. Bom, Ricardo, acho que estamos já no adiante, a o hora nosso de, né? tempo foi muito importante sua fala, esclarecedora sobre esse tema. Você bem disse, tudo é republicanismo e não tem muito um conceito adequado, utilizado pelo público em geral, pelas mídias em gerais, a respeito desse conceito. E hoje a gente vive numa situação bastante complicada em relação a essas questões, né? Tanto da democracia, quanto da liberdade, quanto do republicanismo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer novamente o convite, né? Agradecer também as questões que foram formuladas aqui, ainda questões importantes aqui a discutir, mas vou levá-las comigo, né, para pensar um pouco. Agradeço a toda a equipe do Ciências Sociais em Diálogo e espero ter contribuído de alguma maneira nessa rica programação de eventos semanais que vocês têm
realizado já há alguns anos. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Então, estamos encerrando mais um Ciências Sociais em Diálogo. Até a próxima quinta-feira. Curta, aperte o sininho, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima quinta-feira.